E aí, seus átomos revoltados, como estão? Vamos lá. A pergunta de hoje foi a seguinte. A menina perguntou o seguinte. Eu não consigo entender. Não foi entender, foi absorver. Eu não consigo absorver a história de que Deus não criou o mundo, de que Deus não tem conhecimento do mundo. Quando eu olho para os meus filhos, para a natureza, para as coisas que eu amo, eu não consigo entender que essas coisas perfeitas não tenham um dedinho de Deus. E aí, a outra pergunta dela também, quer dizer, a continuação dessa pergunta é assim. Parece que Deus entrou em conflito consigo mesmo. E porque se ele é onisciente, onipresente e onipotente, por que que ele permitiu que o ego existisse? Por que ele não evitou o pensamento? Tá? A pergunta foi essa. E eu vou te dizer uma coisa, bebê. Não tem resposta nesse nível aqui, tá? Não tem resposta nesse nível aqui. Mas a própria pergunta pode te levar para um outro nível, se você se permitir. Então vamos lá. A pergunta é: por que que Deus, sendo onisciente, onipotente e onipresente, não evitou essa catástrofe? Não evitou que o ego pensasse, não evitou esse pensamento. Veja bem, você percebe que quando você pergunta por que Deus não fez isso, você já está se separando de Deus? Você já está colocando Deus lá fora em algum lugar? E você está aqui no sofrimento e Deus está lá? E Deus não fez nada? Agora, Deus não está lá. Ele realmente está aqui. Entendeu? Então coloque-se agora no lugar de Deus e eu vou te perguntar. Por que que você não evitou que isso acontecesse? Coloque-se no lugar de Deus. Como que Deus vai proibir, evitar, permitir ou se envolver ou corrigir ou como que Deus vai, sabe, se meter aqui na situação ou acabar com o pensamento de uma coisa que nunca existiu? Tá entendendo? É aí que a porca torce o rabo. Nunca existiu. Por isso que Deus não evitou. Ele não tem como evitar algo que nunca existiu. Lembra no outro vídeo que eu falei, são como fala? Camadas, né? Parece que a gente está descendo, mas a gente está subindo, expandindo, né? Trazendo o ego do corpo para cá, o que que a gente percebe aí nas leis do ego? Eu falei no outro vídeo, não tem como você ser, aqui nas leis do mundo, não tem como você ser preso por um crime que você vai cometer no futuro. Você não é preso e depois descobre, é porque você ia roubar. Tá entendendo? É a mesma coisa. Tipo, Deus não pode evitar algo que não aconteceu. Entendeu? Só que em Deus não tem nem tempo, nem passado e futuro. Simplesmente não tem como evitar o que não existe. Tá? Agora vamos mais adentro um pouco dessas camadas. Quando essa pergunta, essa pergunta que você fez, ela chega na gente conflitante, né? É porque é hora de deixar acontecer o próximo nível, deixar acontecer o próximo passo, deixar acontecer uma experiência. Esse momento é um momento em que você diz adeus a um curso em milagres, você diz adeus a tudo que você aprendeu, você diz adeus a ti que está perguntando isso. Tá entendendo? Esse é um momento em que você diz adeus a tudo. Esse é um momento em que Cristo, o Espírito Santo e Deus é um. Ele explica isso aqui. O tempo todo ele está dizendo isso. São níveis, aqui no símbolo, são níveis para gente expressar, expandir, né? São símbolos. Jesus um símbolo, que é o mesmo que o Espírito Santo, mas é como se o Espírito Santo tivesse encarnado num corpo no mundo e agora é Jesus. Tá entendendo? E antes de ser o Espírito Santo, ele é Deus. Só que quando chega em Deus, não há... Sabe essa caminhada que o Curso de Milagres faz? Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, o seu amigo, vai te conduzir o Espírito Santo te leva a Deus e Deus dá o passo final. Em Deus, nesse nível, não há Espírito Santo e não há Jesus mais.
Nesse nível aqui de ser Deus, estar em Deus, não há mais nada, não aconteceu nada aqui, tá entendendo? Não aconteceu. Então Deus não pode evitar uma coisa que nunca aconteceu. É por isso que não tem resposta. Porque o iludido que quer a resposta, ele tá se colocando num lugar de separado só para ter uma pergunta. Mas quando você é a resposta, já não há mais pergunta. Tá entendendo? São níveis adentro. Você tem que se permitir. Eu fiquei muito tempo com essa pergunta conflitante. Olha só. Tem 365 lições que vão te levar para esse lugar em que você tem a resposta. Você tem que se permitir. Tem meditação, né? O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Aqui no nível ego, você tem que focalizar, tá entendendo? Você já sabe que você é Deus e que o mundo não existe e que nada nunca existiu. Você já sabe que você não é um corpo, você já sabe de tudo isso. O que está precisando acontecer é uma experiência acontecer. É deixar a experiência que prova isso acontecer. E aí, o que você busca, sabe? Assim, o que eu tô querendo dizer é o que você busca? Você faz meditações, você já sabe. A informação primária, ela vem pro ego, para esse corpo. Oh, não existe mundo, oh, não existe corpo, oh. Essa é a informação primária. Essa informação primária, ela vai te levar a uma experiência que você vai ter uma certeza de que não é corpo e tal e tal. E isso já não consegue mais você voltar para esse nível, sabe? Isso já faz com que você não consiga mais voltar para esse nível de não acreditar que nada disso existe. Porém, você está identificado e ainda não consegue entender. Então, quando você chega nesse nível, precisa da experiência, porque na experiência está a resposta que você está perguntando. Está na experiência. Entende? Então, tipo assim, eu não sei, é se permitir, né? É fazer os exercícios, se já fez, se permitir que isso tudo adentre, sabe? É ir na ayahuasca, qual outras coisas? Meditação, o que você faz, sabe? Para conseguir alcançar esses níveis, você precisa continuar fazendo para ir adentrando mais níveis, tá entendendo? Então, tipo assim, tem 365 lições aqui que é exatamente para isso. Entende? É exatamente para levar para este lugar. E aí, tem que fazer. Tem que fazer, é prático. Tipo assim, ó, o ego, ele tem uma escolha. Ele tem uma escolha, nada disso é real. É verdade. Qual que é a escolha do ego? Focalizar. Focalizar em querer provas. Em querer provas, querer experiências, provas, me prova. Faz essa pergunta, por que Deus, onisciente, onipresente, onipotente, deixou isso tudo acontecer? Para ti mesmo, muitas vezes. Esta resposta que eu estou te dando já vem de dentro de ti, já é tua. Entende? Só que ela está vindo de um lugar de experiência. Então permita-se acessar, permita-se chegar nesse lugar onde está Deus. Nada existiu. É simples assim. Por que Deus não evitou? Porque não tem como evitar uma coisa que não existiu, que não aconteceu. É essa a resposta. A experiência é que mostra.